Hoje temos um assunto quente que está circulando por aí e promete causar um verdadeiro terremoto em Hollywood. Preparem-se, porque o que vou contar pode mudar a forma como vocês veem algumas das suas celebridades favoritas. Vamos falar sobre Sean Diddy Combs. Ele é um dos nomes mais reconhecidos da música e da cultura pop, conhecido por sua carreira impressionante como rapper, produtor e empresário. Mas o que muitos não sabem é que por trás de toda essa glória pode haver algo muito mais obscuro. Recentemente surgiram rumores de que Diddy está no centro de uma investigação bombástica que envolve não apenas ele, mas uma rede de celebridades muito poderosas. Fontes confiáveis estão dizendo que Diddy organizava festas exclusivas para a elite de Hollywood, festas que poderiam rivalizar com as mais infames reuniões da história, como as de Jeffrey Epstein. Nesses encontros, além de muita música e diversão, havia conversas sobre poder, influência e, segundo algumas alegações, atividades que cruzavam a linha da legalidade. E isso levanta a questão: quem realmente estava nessas festas? Recentemente surgiram informações de que Diddy pode estar se preparando para abrir o jogo. Ele teria uma lista de nomes que frequentavam esses eventos, e essa lista inclui algumas figuras muito grandes: Will Smith, Jay-Z, Beyoncé e Jennifer Lopez. Vocês conseguem imaginar o impacto que isso teria se tudo isso fosse verdade? A mídia teria um campo de caça e as redes sociais entrariam em um frenesi. Com isso, muitas pessoas estão começando a se perguntar: será que essas celebridades sabiam o que estava acontecendo? Estariam elas envolvidas ou simplesmente na hora errada e no lugar errado? O que Diddy sabe sobre cada um deles? As perguntas são muitas e a tensão só aumenta. Vamos nos aprofundar nas revelações que estão vindo à tona sobre Diddy e as figuras poderosas que podem estar envolvidas. Recentemente, um clipe do podcast de Joe Rogan viralizou, e o que foi discutido lá é de tirar o fôlego. Joe Rogan recebeu um convidado, um lutador do UFC chamado Adna, que fez comparações chocantes entre Diddy e Jeffrey Epstein. Adna afirmou que ambos operavam de maneira semelhante. Eles organizavam festas exclusivas onde a elite se reunia sob o pretexto de celebração, mas onde podiam ocorrer atividades muito mais sombrias. E se isso não bastasse, Rogan e Adna expressaram sua frustração com o fato de que, mesmo após a prisão de Epstein, muitos nomes poderosos não enfrentaram consequências. As afirmações de Adna incluem que Diddy estava filmando essas festas e que ele poderia ter gravações comprometedoras que envolvem não apenas celebridades, mas também figuras políticas. É aí que a teoria começa a tomar forma. E se Diddy tiver em mãos as chaves para expor um círculo vicioso de poder? Se as informações forem verdadeiras, ele não apenas poderá livrar-se de suas próprias complicações legais, mas também pode lançar luz sobre um esquema que abala as fundações de Hollywood e da política. Imagine o impacto disso. Celebridades que sempre foram vistas como inabaláveis poderiam ver suas carreiras e reputações destruídas em questão de dias. Will Smith, Jay-Z, Beyoncé, todos na mira. A conexão entre eles e Diddy não poderia ser apenas superficial. Há muitas perguntas sobre o que aconteceu nas festas e quem estava realmente no controle. As especulações também giram em torno da ideia de que Diddy, em um ato de desespero para salvar sua própria pele, poderia estar pronto para entregar nomes. E isso poderia desencadear uma onda de prisões e investigações que afetam muitas outras pessoas. Alguns advogados acreditam que ele pode ser pressionado a cantar por conta de um acordo com a justiça, revelando tudo o que sabe para evitar uma sentença pesada. Então, o que vem a seguir? As redes sociais estão fervilhando, e muitos já pedem por uma investigação séria. Se Diddy realmente revelar os nomes que frequentavam suas festas, o que isso significaria para as carreiras dessas celebridades? E o que mais ele sabe que ainda não foi revelado? Com tantas perguntas no ar, estamos apenas no começo de uma história que pode mudar tudo. A expectativa é palpável e a mídia já está de olho. Agora que exploramos as revelações sobre Diddy e a rede de celebridades potencialmente envolvidas, é hora de discutir as consequências que isso pode ter para Hollywood e a sociedade como um todo. A possibilidade de Diddy entregar nomes e expor uma rede de corrupção e crime tem implicações enormes. Se Diddy realmente decidir cantar, as repercussões serão astronômicas. Primeiro, a mídia vai entrar em um frenesi. Com jornalistas e repórteres em busca de cada detalhe, as primeiras páginas vão estar repletas de escândalos.
Essa situação pode provocar uma onda de desconfiança entre os fãs e admiradores dessas celebridades. Afinal, se figuras como Will Smith e Beyoncé, que sempre foram vistas como ícones, forem ligadas a atividades questionáveis, como isso vai afetar sua imagem pública? Além disso, o que dizer das consequências legais? Se as revelações de Diddy forem substanciais, podemos ver investigações e prisões em massa. As autoridades poderiam reabrir casos antigos, analisar documentos e potencialmente descobrir ainda mais segredos que estavam enterrados. Celebridades que nunca enfrentaram a justiça poderiam finalmente ver suas ações expostas e serem responsabilizadas. Do ponto de vista da indústria do entretenimento, isso poderia levar a uma onda de cancelamentos e perdas financeiras. Projetos em andamento poderiam ser interrompidos, e estúdios poderiam hesitar em trabalhar com artistas que agora estão sob suspeita. A confiança na indústria como um todo pode ser abalada, fazendo com que o público questione a autenticidade dos seus ídolos. Por outro lado, essa situação também pode abrir espaço para uma conversa maior sobre poder, corrupção e abuso em Hollywood. Assim como o caso de Epstein, que levou ao movimento de conscientização, essas revelações podem impulsionar um chamado por mais transparência e responsabilidade entre as figuras de poder. A sociedade pode começar a exigir mudanças, promovendo discussões sobre como proteger aqueles que são mais vulneráveis. E claro, não podemos esquecer o impacto que isso terá em Diddy. Ao optar por revelar nomes, ele pode tentar proteger sua própria pele, mas também estará lançando uma pedra em um lago muito profundo. As reações podem variar de apoio a desprezo. Alguns podem ver Diddy como um traidor, enquanto outros podem considerá-lo um sobrevivente que finalmente teve coragem de falar. Em resumo, o que começou como um rumor agora pode se transformar em uma das histórias mais impactantes da história recente de Hollywood. As consequências das decisões de Diddy não afetarão apenas a ele, mas uma rede inteira de pessoas interconectadas no poder e na fama. Vamos acompanhar de perto as notícias e ver como essa história se desenrola. O que mais pode ser revelado? Quais celebridades estarão na linha de fogo? Fiquem atentos, porque isso ainda está longe de acabar. À medida que nos aproximamos do final desta discussão sobre o potencial escândalo envolvendo Diddy e as celebridades que podem ser puxadas para dentro, é hora de refletir sobre tudo isso. O que significa realmente essa situação para nosso público? O que podemos aprender enquanto assistimos a este drama se desenrolar diante de nossos olhos? Primeiro, essa história é um lembrete poderoso de que por trás das luzes brilhantes de Hollywood existe uma complexidade de poder e corrupção que muitos prefeririam ignorar. Quando olhamos para os ídolos que admiramos, é crucial lembrar que eles são humanos, sujeitos a falhas e envolvimentos em situações controversas. A linha entre a fama e a responsabilidade moral é muitas vezes tênue, e este caso pode ser um exemplo disso. As revelações sobre Diddy podem muito bem ser o catalisador que leva a uma maior conscientização sobre os problemas de abuso de poder na indústria do entretenimento. Isso pode abrir um diálogo sobre as experiências de outros que podem ter sido vítimas de sistemas de abuso, tornando-se uma oportunidade para aqueles que se sentiram silenciados finalmente falarem. É um momento para refletir sobre a importância de ouvir e apoiar aqueles que buscam justiça. Além disso, enquanto a mídia e o público se preparam para a tempestade que pode vir, é fundamental manter um olhar crítico. Devemos sempre questionar a veracidade das informações que circulam, distinguir entre rumores e fatos. O sensacionalismo pode facilmente transformar uma história legítima em um circo de fofocas, e isso pode prejudicar aqueles que realmente estão envolvidos. E finalmente, pergunto a vocês: qual é o preço da fama? Às vezes, o que parece ser glamour e sucesso esconde camadas de intrigas e segredos. À medida que a história de Diddy se desenrola, muitos se perguntarão quem são realmente aqueles que admiramos. Estamos prontos para enfrentar a verdade sobre nossos ídolos. Obrigado por acompanharem essa discussão intensa e reveladora. Continuem ligados, porque independentemente de como essa situação se desenrole, a história de Diddy e as figuras que o cercam ainda estão longe de chegar ao fim. E lembrem-se, a verdade sempre encontra uma maneira de se revelar, mesmo que demore um pouco.
where silence grows. Every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your light, I can't breathe. All the memories intertwined, they won't leave. Drowning in this hollow sound, in the echoes, I am bound. Fingers trace the lines of pain. In the stillness I remain, caught in dreams that fade to gray. Will this longing find a way? Fingers trace the lines of pain. In the stillness I remain.